deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, foi escolhido para relatar a proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC da Irrigação. A proposta obriga a União a aplicar até 2023 percentuais mínimos dos recursos destinados à irrigação no Centro-Oeste e no Nordeste. Eu sou Paulo José Cunha e recebo aqui no estúdio do Palavra Aberta o deputado Assis Carvalho. O Palavra Aberta é produzido em conjunto pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Deputado, qual é a destinação desses recursos e qual é o volume? O senhor tem noção do volume dos recursos que hoje são destinados à irrigação? O que nós estamos fazendo nessa PEC, vamos estar começando a dialogar com os estados, com a sociedade, é a manutenção de uma proposta que nasceu na Constituição de 88, onde nós queremos levar até 2023, portanto, por mais 10 anos, a proposta que foi aprovada na Constituição de 88, onde 50% dos recursos destinados à irrigação sejam para o Nordeste, considerando o seu baixo IDH, e 20% para o Centro-Oeste, que são exatamente as duas regiões mais sofridas e não tem dúvida nenhuma, onde se fez uma experiência, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, a gente sabe que a irrigação tem sido a grande saída. Então, nós vamos estar discutindo... Aqui mesmo no Centro-Oeste, a gente viu experiências fantásticas dos resultados da irrigação com relação, por exemplo, à produção de grãos. Com certeza. No Centro-Oeste tem um exemplo bem sucedido, mas vamos pegar a questão do Nordeste, aqui na região de Pernambuco, ali na região de Petrolina. Na parte da fruticultura, na parte da né? fruticultura, hoje se produz uva irrigada, nós estamos tendo um dos melhores vinhos e eu espero que tão logo possamos concorrer com a França e com outros países da Europa. Por que não? Né? Por que não? Nós estamos agora iniciando uma experiência bem sucedida no Piauí, na região de São João do Piauí. Foi um projeto iniciado pela Codevasf, estimulado pelo nosso senador, hoje governador na época, hoje senador Wellington Dias, onde ali se plantou 4 hectares de uva, temos um festival todo ano, que está sendo uma maravilha. Agora... A produção está boa? A produção está boa e a presidente Dilma autorizou irrigar 1.000 hectares de uva. Você imagina qual vai ser a resposta que nós teremos naquela região. Hoje já está bem com 4 hectares, imagine 1.000 hectares irrigados. Então, em todos os lugares do mundo, e por que Israel é um grande produtor de grãos, é um grande produtor de hortigranjeiro, numa região tão árida que nem o Nordeste, porque se acreditou na irrigação. Aqui no Piauí, no meu estado do Piauí, mas lá no Nordeste, nós temos as condições privilegiadas para se ter grande sucesso na irrigação, porque está provado que você tendo um jeito de trazer água de onde tem, através dos mananciais. E aí nós trabalhamos com a nossa luta, no caso do Piauí, para incluir o Piauí na integração de bacias, buscando água de onde tem, para onde não tem. Como já entrar na rota da transposição de São Francisco. Entrar na rota da transposição do São Francisco. Não me convence o estado do Piauí ficar fora de um projeto tão grandioso como esse. Entreguei esse projeto à presidente Dilma, quando ela esteve lá no Piauí, tive a grande felicidade e a alegria de agora ser informado pelo ministro da Integração de que ela autorizou para que este projeto fosse finalmente executado. Se eu tenho sol, se eu tenho água, se eu tenho um recurso com orientação técnica, não tem como dar errado. A gente pode se transformar aquilo que é grande pobreza em grandes riquezas. Pois é, o Pero Vaz de Caminha dizia que aqui se plantando tudo dá. Agora, se irrigar, dá muito mais. Dá muito mais. Aí isso aqui não tem dúvida nenhuma, né? E é isso que nós acreditamos. Deputado, agora a distribuição desses recursos, o senhor está pensando em alguma forma de se organizar melhor a distribuição desses recursos para que determinada região ganhe uma fortuna e outros continuem ganhando as migalhinhas de sempre? Eu acho que esse é o grande debate. A grande missão da comissão é exatamente fazer um estudo histórico desses últimos 25 anos, 15 mais 10, que agora estamos pedindo mais 10. Para ver para onde foram esses recursos. Para ver para onde foram esses recursos. De que forma foram aplicados, de forma quantitativa, em termos percentual, quais os estados que mais receberam, quem aplicou melhor e quais os resultados. Se a gente tem um bom diagnóstico, nós temos condição de fazer um bom projeto. Agora, além de você discutir uma forma de que, mesmo indo para o Nordeste, não pode ficar concentrado num ou no estado da federação, eu tenho que ter uma política
que assegure aqueles estados mais pobres serem mais beneficiados. Porque nós temos o Nordeste, que a gente tem um olhar que é uma região pobre, mas nós temos o Nordeste do Nordeste, que são estados do Nordeste mais pobres do que outros estados do Nordeste. Então, nós temos que trabalhar... Que tem regiões mais pobres, né? E temos regiões bem mais pobres. Você vê até Minas, que não está na região... Na região também tem regiões bem sofridas. Mas tem regiões extremamente pobres. Isso é verdade. Então, além da gente discutir e pega isso... aquele pedaço ali do semiárido. Do sul da Bahia, né? Entrando ali na região do semiárido. Então, além da gente ter esse compromisso de fazer justiça onde foi mais injustiçado, onde se recebeu menos recursos, nós temos um outro grande desafio. Temos que fazer uma redação tal, e dialogando isso com a sociedade, de que a parte mais vulnerável dos produtores, que é a agricultura familiar, ela possa também ser mais beneficiada. A gente sabe que a irrigação por si só ela já é muito positiva, mesmo ela indo para os grandes, ela emprega. Mas eu também preciso fazer com que as pessoas que tenham aquela pequena quantidade de terra, pequenos módulos de terra, ou que moram em assentamentos, que sejam quilombolas, possa receber essa proteção da lei, essa proteção do Estado, de uma forma diferenciada. Nós temos que trabalhar deputado, os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Agora, deputado, não é hora também de se pensar, não sei se é o caso, de se incluir nesta proposta de emenda à Constituição, que o senhor é relator, mas um incentivo maior ao associativismo e ao cooperativismo. A gente sabe que países como a Itália, por exemplo, a economia, 75% da economia italiana gira em torno de cooperativas. Aqui no Brasil, a gente não chega a 15%. É muito pobre este olhar do associativismo no nosso país e principalmente no Nordeste. Eu sou um apaixonado por essa área. Eu compreendo que não há ilha de felicidade. É preciso que a gente imagine que essa felicidade só é possível se ela for colegiada, se tiver uma associação mútua. E as experiências associativas que nós temos no Nordeste, lamentavelmente, com uma ou outra exceção, são mal sucedidas. Eu penso que aí nós temos que pensar nessa situação da irrigação no meio do associativismo, mas nós temos que desafiar o mundo acadêmico. Se as universidades, né, se lá a escola não começar a trabalhar esse olhar do associativismo, a gente tem muita dificuldade, porque o próprio mundo ele nos desafia todos os dias para o individualismo. Cada vez mais, muitas vezes você está ao lado de uma pessoa dialogando, muitas vezes com um notebook, com um iPhone, se isolando cada vez mais. Quer dizer, o próprio mundo já nos provoca para isso. Então, o mundo acadêmico também tem que colaborar. No entanto, eu concordo plenamente. Se eu tenho algumas experiências bem-sucedidas, o nosso papel é estimular o associativismo, é que a gente possa ter também mais recursos dirigidos para os consórcios, para as cooperativas, para as associações, exatamente para estimular essa produção coletiva. Ora, deputado, o senhor, quer dizer, na qualidade de relator, é uma espécie de espadim que vai lá ter que esgrimir a sua espada para conseguir segurar esses recursos e fazer essa distribuição que o senhor defende. Essas grandes forças, a gente sabe que elas estão muito organizadas e funcionam muito bem aqui no Congresso. São grandes lobbies desses grandes grupos econômicos, muitos deles da própria agricultura. Só para finalizar, que argumentos o senhor vai utilizar para conseguir convencer e dobrar esses grupos e fazer aprovar a emenda no formato que o senhor pretende? A primeira questão é o debate com a sociedade. Eu quero ter a oportunidade de fazer esse grande diálogo, pedir o apoio dos governadores, dos prefeitos, de vereadores, das associações, do mundo acadêmico, como já coloquei aqui, para que a gente possa fazer uma boa proposta. Se tivermos um bom relatório em mão, nós vamos dialogar com as outras forças, fazendo exatamente este confronto. De o quanto é caro para as regiões mais ricas do país ter, no próprio país, regiões muito pobres. Porque as regiões mais ricas, se elas não pensarem assim, eles vão tentar cada vez mais, fazendo com que as regiões mais pobres migrem para lá e esse preço social termine caindo no colo daqueles que não querem distribuir a riqueza. Por isso que eu acredito na possibilidade de um bom relatório, dialogando com os parlamentares, inclusive com os governadores de outros estados que não sejam da região Nordeste do Centro-Oeste, para que se sensibilizem e compreendam que investir no Nordeste, investir no Centro-Oeste, nessa área da vocação regional, que é a agricultura, é muito mais barato
do que tentar levar esse recurso para quem já tem, sobretudo nessa área mais industrial, na área do comércio, tem muito mais. Eu estou convencido que nós vamos conseguir. Deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, relator da PEC da irrigação. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.